Olá, estamos começando o nosso Ponto de Vista, estamos ao vivo mais uma vez aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate do dia a dia para você, né? E claro, sempre aqui na pauta os assuntos importantes para a cidade, para a região metropolitana e para a pauta nacional também, não é? Claro, já está definido o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Muita gente achava que o presidente da República ia dividir esse ministério, um ministério para a Justiça e o outro para a Segurança Pública, mas por enquanto isso não aconteceu, né? Foi nomeado então André Luiz de Almeida Mendonça, ele que é advogado, né? Foi escolhido então por Bolsonaro para ser o novo ministro, como eu disse, da Justiça e da Segurança Pública, né? Ele que é extremamente evangélico, não é isso? Então tem aí, segundo aí as características que passam pela cabeça do presidente, uma possibilidade grande de ser indicado ao Supremo Tribunal Federal após o mês de novembro, durante o mês de novembro, né? Quando completará 75 anos de idade o ministro Celso de Mello. Celso de Mello que ontem, né, autorizou a abertura do inquérito, foi aí requerido, foi solicitado pelo Procurador-Geral da República e vai ouvir, então, as denúncias, né, de Sérgio Moro e, evidentemente, claro, após será concedida a defesa, não sei em que prazo, né, ele deu 60 dias, mas aqui eu acho muito difícil que o Sérgio Moro vá aguardar 60 dias para apresentar as suas provas, enfim, né, a sua documentação. Afinal de contas, é uma polêmica danada, né? Quem fala a verdade, quem mente, essa coisa toda, né? Uma das poucas pessoas no mundo em que eu não gostaria de bater de frente, né, de ter problemas para enfrentar a justiça, seria exatamente o juiz da Lava Jato, né? Para muitos ele cometeu equívocos graves, para outros não, juristas, né, de maneira geral. Muitos contestam, outros acham que a atuação foi correta, outros nem sim nem não. Foi muita polêmica, né, em torno daquela situação toda, mas ele acabou levando a melhor no caso, né, ele acabou detonando aí não só o PT, como outros partidos, né, PP, PR, o MDB, enfim, né, e o ex-presidente Lula acabou indo para a prisão lá em Curitiba, né, por conta da atuação do Moro, que é extremamente respeitado, especialmente pela centro-direita do país, né. E agora fica essa confusão, afinal de contas, quem fala a verdade, né? O centro-direita do Moro, o direito do Bolsonaro, a confusão danada que ninguém está se entendendo. Bom, reprise do Ponto de Vista, você confere sempre aqui pela Santa Cecília TV a partir das 8 da noite. Está aqui com a gente já o comentarista, o cientista político, Fernando Chagas, mais uma vez participando conosco aqui do Ponto de Vista. Tudo bem, Chagas? Prazer revê-lo. Tudo bem, olá amigos, um abraço especial aos nossos telespectadores, né? Normalmente, quando um presidente de um clube fala que o técnico está prestigiado, é porque ele vai cair. É verdade. Normalmente é assim, né? Então, nessa situação, ontem o presidente Jair Bolsonaro, ali no cercadinho, né, que no jornalismo a gente chama quebra-queixo, prestigiou o ministro Paulo Guedes, dizendo que quem manda na economia é ele. Toda vez que isso ocorre, é que algo lá na frente vai ocorrer. Então, o Paulo Guedes deve tomar cuidado para não ter o mesmo destino do Mandetta e também do Sérgio Moro. Por que eu falo isso? Os militares, eles querem investir muito dinheiro, cerca de 300 bilhões na economia, principalmente em infraestrutura, sendo que 250 bilhões de concessões públicas para os particulares, para gerar emprego e também investir numa infraestrutura, saneamento básico, estradas, aeroportos, para reativar a economia nacional. Como tem dinheiro público, o Paulo Guedes é contra. E sendo contra esse momento que o presidente Jair Bolsonaro tem um interesse imenso em recuperar a economia, se o Paulo Guedes não abrir mão do seu dogmatismo fiscalista, o que é isso? Tirar dinheiro público, fazer dinheiro público para investir na economia. O destino do Paulo Guedes deve ser o mesmo do Mandetta e do Sérgio Moro. E com um agravante,
O posto Ipiranga, ex-posto Ipiranga, ele tem muito destaque na mídia, ele aparece muito. E todo mundo que aparece muito, sendo ministro do Jair Bolsonaro, a queda é certa. E só para encerrar, num ponto, o Paulo Guedes, ele tem que entender as lições do Milton Friedman, que foi seu professor em Chicago, onde ele aprendeu essas teorias fiscalistas. Até Milton Friedman fala que na exceção deve-se jogar dinheiro de helicóptero na economia. O que quer dizer isso, jogar dinheiro de helicóptero? É colocar dinheiro direto no bolso das pessoas, sejam pessoas jurídicas, sejam pessoas físicas, para reanimar a economia. Então, até o Milton Friedman entende que, num momento como esse, deve-se abrir a economia jogando dinheiro de helicóptero para a população de uma forma geral. Parece que ele faltou na aula nesse dia, porque é uma exceção, mas uma exceção importante como agora. Não vejo saída que não seja hoje, mais uma vez, colocar dinheiro não só na livre iniciativa, eu vejo também muito necessário colocar recursos nos estados e nos municípios. Porque se o governo federal, quando eu digo governo federal, na realidade é a União, não colocar dinheiro novo, dinheiro vivo, nos cofres dos estados e dos municípios, em 2, 3 meses sendo otimista, os municípios e os estados não pagam salário e não fazem manutenção de serviços públicos, não prestam serviço público. Então está na hora da União definitivamente aprovar a PEC do orçamento paralelo e destinar dinheiro para todos que precisam, para a livre iniciativa, para os mais vulneráveis da sociedade, mas para o poder público. Porque se o poder público parar, aí definitivamente a propulsão da economia no futuro fica muito mais difícil. Porque o que vai garantir a recuperação da economia daqui para frente é justamente o poder público. Muito bem, quem está à espera desse helicóptero, né, torcendo para que ele baixe lá para o São Vicente, é exatamente o prefeito da cidade de São Vicente, Pedro Gouveia, que está mais uma vez aqui conosco, participando com a gente, para falar sobre o que vem acontecendo de mais importante na cidade, essa luta contra o coronavírus, as obras, enfim, e as contas da prefeitura também. O helicóptero caia bem ali, hein, prefeito? Tudo bem? Seria importante, né? Boa tarde, Boturão, boa tarde aos amigos aqui da mesa, aos nossos telespectadores. Essa é a agonia de todos os prefeitos aí hoje, de uma forma unânime, né? Todos nós estamos com a corda no pescoço, com os serviços, né, sendo mantidos, por mais que a gente tente fazer alguns cortes, que a gente tente dar uma segurada nos gastos, mas existem despesas fixas que a gente faz e que a gente tem o compromisso de zelar, né, pela cidade e fazer não só a manutenção, mas de dar andamento aos serviços, né, que acontecem no nosso dia a dia, e que você não consegue tirar isso da sua frente. E sem recursos, você não consegue honrar esses compromissos. A cidade continua com as suas demandas da saúde do dia a dia, continua com as suas demandas, embora a educação hoje de férias, mas a gente continua com os salários, a gente continua com uma série de compromissos acontecendo, e assim é em todas as áreas da cidade, que não dá para a gente parar, não dá para a gente simplesmente, de um dia para o outro, achar que é natural e fácil fazer um corte. Você corta aquilo que é possível, você faz todo um planejamento, e que esse corte também não acontece de um dia para o outro. Esse corte ele tem que acontecer gradualmente, ele é o reflexo disso no teu orçamento, não é automático, né? Você, quando tem a condução de um navio, você quer parar ele, você não consegue parar ele naquele primeiro momento, ali, instantaneamente. Né? Você precisa gradativamente ir fazendo isso. Então, nós precisamos, de fato, que o governo federal tenha um olhar, né, mais atento aí aos municípios para que possa nos socorrer. Nós estamos fechando folha de pagamento agora, na próxima quinta-feira, com toda uma dificuldade. Nós temos aí buscado recurso onde não existe para conseguir cumprir esse compromisso primordial e feito com o nosso quadro de funcionários, desde o nosso primeiro dia de governo, quando assumimos a prefeitura, devendo salários, 13º, aquela baderna toda que todos já sabem e já cansaram de ouvir,
e desde então nós mantivemos os salários pagos em dia. Nós precisamos manter isso, para manter isso a gente tem que ter esse apoio do governo federal. Necessário é que essa PEC seja aprovada, que a gente consiga aí o mais rápido possível esse socorro aos estados e municípios, porque nós temos feito a nossa parte, a nossa lição de casa aqui, nós temos feito investimentos aí hoje para o enfrentamento ao Covid, que eram despesas que não estavam dentro do nosso orçamento, que não estavam previstas e que não tem como a gente não fazer. Embora seja uma atribuição do Estado, isso que nós estamos fazendo, mas a gente tem que pagar essa conta. A gente vai ter que arrumar o recurso para pagar essa conta. Então, o auxílio hoje para os municípios é essencial. Seria bom 3 helicópteros, né? Um só não dá. Do governo federal e pelo menos um do governo do estado, que também tem aí alguns problemas a sanar aí com São Vicente e com outros municípios nossos aqui, né? Marcos Santana na ponta, atento aí às redes sociais e as informações corretas, importantes que vão surgindo e a sua participação também muito importante conosco. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. O ministro Sérgio Moro, ele pediu demissão, argumentando que o presidente Jair Bolsonaro tentava interferir em investigações importantes da Polícia Federal. Uma delas envolvendo o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, e que seria o mentor, o líder do Gabinete do Ódio, que patrocinaria pela internet perfis falsos para difamar e atacar opositores. E o ministro Sérgio Moro, na segunda-feira, foi vítima dessa legião de perfis falsos. E a própria demonstração, a própria atuação desses robôs, na verdade são perfis falsos, provam justamente isso daí. No intervalo de 1 hora, 31 mil perfis falsos postaram a mesma mensagem com erro, né? Fechado com Bolsonaro. Todos eles erraram ao mesmo tempo. Colocou um L a mais no nome do Bolsonaro. Claramente ali uma ação orquestrada, todos os perfis cometeram o mesmo erro. Quer dizer, na verdade, esses perfis não funcionam, demonstra mais uma vez que o tal do Gabinete do Ódio está ativo mais do que nunca. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso mantra aqui, programa ao vivo às 14h30, já encerrado, né? E a reprise começa apenas às 8 da noite. Sabe Deus, né? O que vai acontecer na confusa e combalida República Brasileira, né? Só antes de falar mais especificamente sobre São Vicente, né, prefeito? Todas essas necessidades, todos os problemas que a gente está vendo, né? Manaus, por exemplo, os caixões sendo empilhados no meio da rua, não tem mais cova onde sepultar as pessoas, uma coisa inacreditável, né? São Paulo também fazendo aquelas covas gigantescas para não sei quantos mil corpos ou caixões serem enterrados ali. As pessoas não têm acesso, não sabem se a mãe faleceu, se o pai morreu, se o irmão ainda está vivo na internação, enfim. E a gente fica assistindo essa guerra, né? Em 8 dias foi demitido o Mandetta e pediu demissão o Sérgio Moro. Agora está uma confusão dos infernos, o ministro Celso de Mello autoriza a abertura do inquérito pedido pela Procuradoria, o Moro será ouvido. E eu falei há pouco, né, o prefeito estava chegando ainda quando eu falei, se é uma pessoa neste país que eu não gostaria de forma nenhuma de comprar uma briga, seria exatamente com esse juiz, ex-juiz, né, ex-juiz e ex-ministro, né, o Sérgio Moro. Mas claro que tudo isso não contribui em nada, né, com a situação que estamos vivendo, né? Primeiro, né, Boturão, assim, é um momento de muita tristeza para todos nós, em relação a tudo que está acontecendo relacionado ao Covid, todos esses estados, como você mesmo falou, é um momento assim que muitas vezes a gente para fazer uma reflexão, uma análise, né, de tudo que está acontecendo. A gente ainda aqui em São Paulo, eu vejo que
né? É uma situação muito mais controlada do que outros estados, mas nós temos aí um momento assim de profunda tristeza mesmo, porque são vidas que estão sendo, né, ceifadas, são famílias que estão perdendo aí, né, seus parentes. Então a gente fica muito, mas muito entristecido por tudo isso. É uma situação que ninguém esperava, uma situação, né, que aconteceu. As pessoas muitas vezes me questionam: Pedro, São Vicente está preparado para enfrentar o Covid? Eu falo: o mundo não estava preparado. Eu quero que me levantem aqui um exemplo de um país que estivesse preparado para isso. Nós vimos nos Estados que, Unidos, 50 mil né, mortos. exatamente. Por onde passou, né, nos 4 cantos do mundo, fez um absoluto estrago, né, levando vidas. Então, assim, o que nós precisamos fazer é nos organizar, o que nós precisamos fazer é não politizar esse momento, um momento difícil. Eu, quando questionado e quando tentado até mesmo a fazer uma discussão sobre esse processo de politização que a gente tem visto em alguns casos de alguns governadores que tentam fazer esse enfrentamento, que tentam fazer esse tipo de palanque num momento tão difícil como esse, eu procuro ficar isento, e aqui a nossa resposta vai ser com trabalho. Eu não vou entrar nessa briga, não vou entrar nessa picuinha, nessa politicagem, não concordo. Aos meus adversários que queiram utilizar isso como palanque, façam isso isoladamente e não contem com a minha participação. A minha participação terá 100% a população em favor da vida, em favor da gente continuar trabalhando, arregaçando as mangas na cidade de São Vicente para buscar soluções para que a gente não viva o que muitos lugares têm vivido, de profunda tristeza. Em São Vicente nós tivemos 11 óbitos. Isso já é assim profundamente lamentável e triste quando a gente tem que dar uma notícia como essa. É só mesmo quem perde um parente, uma pessoa próxima, sabe o quanto que isso é sofrível. Então, eu estou totalmente fora dessa disputa, não aceito, não acho que não só o país, mas nenhum município, nenhum estado mereça esse tipo de atitude dessas pessoas que querem utilizar isso como palanque político. Falta mais respeito, né? Mais consideração, né? Com as vítimas, né? Eu não quero ser crítico aqui toda hora, enfim, Exatamente. mas acho que o presidente da República, né, ele precisava se solidarizar com as pessoas, né? Pelo menos dar alguma demonstração, né, de carinho, de afeto, de apoio. Gente morrendo aí com o Covid-19, e a gente sabe das subnotificações, né, prefeito? Sim. Sabe que vários e vários lugares aqui na Baixada Santista existem subnotificações, claro, mas num percentual menor, no estado de São Paulo. Pelo Brasil, afora tem gente morrendo em casa. Ontem um médico cardiologista aqui que esteve conosco participando deixou isso bem claro, a preocupação que ele tem, enfim, um cardiopata que venha a contrair o Covid-19 a ser contaminado, o risco de falecer, de ter, sei lá, problemas seríssimos, né? É muito grande, enfim, né, Chagas? Prefeito, o que me assustou no Bolsonaro, independentemente de tudo que ele falou, as atitudes antes do coronavírus, o que me assustou, um político de 28 anos de Câmara Federal. Num momento como esse, o líder aparece, os grandes líderes apareceram no mundo, comandando o combate ao coronavírus, que é realmente o nosso problema hoje. Como o Rodrigo Maia ontem falou, né? Vamos falar de impeachment, vamos falar do coronavírus, que é o nosso adversário. E vamos deixar a política de lado, porque esse confronto não leva a nada. E eu concordo com o Rodrigo Maia. E nesse descolamento do presidente Jair Bolsonaro, dos estados e dos municípios, os estados e os municípios tiveram que tomar a frente. E ontem, lendo o DO, o senhor publicou decretos para, principalmente, ajudar a recuperação da economia do município. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Vamos fazer um intervalo, estamos em cima do bloco aqui. Na volta, então, Pedro Gouveia explica direitinho aí como é que a prefeitura estruturou, né, essa questão do combate ao corona e essa questão aí do Chagas, da retomada da economia, que a gente compreende, né? Claro, a ansiedade, o desejo, a preocupação de todos os comerciantes, todos os empresários, nós estamos aí junto com todo mundo, nessa situação difícil também, que enfrentamos também, né? Não penso que é só você que está do outro lado,
que está passando aí por momentos de ansiedade, de dificuldade, não saber o que vai acontecer, enfim. Voltamos já já. Muito bom, estamos de volta aqui com o Ponto de Vista, recebendo aqui mais uma vez com satisfação o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, nosso Fernando Chagas, cientista político, Marcos Santana atento aí, perguntas estão chegando, a gente sabe disso, mas voltamos aí à questão do combate ao Covid, né? Todo investimento feito pela Prefeitura de São Vicente, né? A gente sabe que tem hospital de campanha, tem aí os postos de saúde, todos praticamente focados, né? nesse tipo de problema. 11 óbitos o prefeito já tinha comentado no bloco anterior, e a retomada, né? Como o Chagas também questionou, Pedro. Essa retomada da economia, né? Claro. Exatamente, essa retomada da economia que São Vicente e outros municípios têm trabalhado, têm pensado, vai ao encontro desse momento difícil que todos nós estamos vivendo. Então, a prefeitura, da mesma forma que ela sente, nós precisamos fazer com que essa sensação da prefeitura, esse momento difícil que nós estamos vivendo, seja também compartilhado com a sociedade. Então, o que nós fizemos? IPTU, ISS, com vencimento nesses próximos 3 meses, nós estamos tirando multa e juros e possibilitando o pagamento a partir de julho. Temos feito aqui também na cidade de São Vicente sobre aquelas questões que tem de IPTU, de pedido de isenção de pagamento, nós estamos fazendo automaticamente a renovação dessa isenção para as pessoas que requereram e que tiveram aprovado esse pedido no ano de 2020. Então, para 2021, isso já automaticamente passa a valer. São algumas medidas que nós estamos conseguindo nesse primeiro momento disponibilizar para a população, principalmente quando a gente lida numa cidade como São Vicente, que tem toda uma característica bastante diferente de muitos outros municípios, onde nós temos cerca de 9 mil comércios, são 8 mil e tralalá comércios, quase 9 mil comércios, e que todas essas pessoas têm as suas atividades lá, nesse momento, paralisadas. Algumas poucas atividades estão funcionando, e todas elas com todas as restrições impostas, né, pelo decreto que nós temos na cidade de São Vicente, que possibilita que alguns desses segmentos, que algumas dessas atividades estejam funcionando. Lá nós procuramos organizar em 5 grupos essas atividades, que são aqueles que atendem como os mercados atendem, que você, né, com uma organização local, você pode ir lá fazer as suas compras. Tem aqueles que você vai com hora marcada, os drive-thrus, deliveries, que também a gente conhece, atendimentos em domicílio, e aqueles que estão funcionando internamente. Então, com essa organização, a gente está dando um pouco de fôlego para algumas atividades na cidade, deixando com que eles trabalhem. Nós temos seguido a quarentena, nós temos, né, orientado as pessoas que elas permaneçam em casa, se possível, quando não possível, que elas saiam, mas utilizando máscara, tomando todos os cuidados, porque precisamos, nesse momento, cuidar da vida, cuidar da saúde das pessoas. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre, assinou um decreto, né? Isso. A partir do dia... Primeiro, já, né? do dia 1º. O de Santos é a partir do dia 1º, São Vicente a partir do dia 1º, porém nós estamos dando 10 dias de adaptação. Então as multas, elas só passam a valer a partir do dia 10 de maio. Esses 10 primeiros dias a gente vai estar fazendo uma campanha de conscientização, distribuição de panfletos, de máscaras, através de parceiros que a gente tem conseguido, máscaras que a própria prefeitura está confeccionando. Então, tudo isso gradativamente a gente vai estar colocando para as pessoas o quanto que é importante elas usarem as máscaras. As 9 cidades da Baixada Santista. Então, só para fechar, Santos e São Vicente, a partir de 10 de maio, obrigatoriedade para todo mundo. Santos a partir do dia 1º, obrigatoriedade. São Vicente a partir do dia 10. Dia 10 de maio, as pessoas podem ser multadas, enfim, se estiverem andando pela rua, sem máscara. Deixar bem claro, aí você, vicentino, fique atento no que o prefeito está explicando aqui. Para usar máscara, essa eu acho que é a grande arma que nós temos
para poder nos defender nesse momento de Covid. Então, que a gente possa trazer essa consciência. Usando máscara, a gente protege a nossa vida e a vida de quem a gente ama, a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Porque se você sai sem máscara, você pode muito bem aí contrair o vírus e levar para dentro de casa. Então, que a gente tenha essa consciência e possa estar utilizando máscara. Prefeito, todos. só para esclarecer, a multa vai ser para a pessoa física e também para o estabelecimento comercial. Exatamente. Aqueles que pessoa não utilizarem... e pessoa jurídica. Eu perguntei, Santana. Isso, duas participações aqui. O Alexandre Paiva, ele quer saber do prefeito porque o senhor permitiu a reabertura de parte do comércio de São Vicente sem que houvesse a obrigatoriedade do uso de máscaras. Isso é verdadeiro ou não? Como é que funciona? Veja, as decisões, né? A gente gostaria muito que a gente pudesse ter um manual, todos os prefeitos, todos os governadores, que a gente pudesse prever todas as situações antecipadamente. É toda uma situação nova, a questão do Covid. Então, a gente vem, né, essa palavra flexibilizando, que as pessoas não gostam muito, mas a gente vem dando a possibilidade de algumas atividades voltarem a funcionar antes da obrigatoriedade, da ideia e da discussão do uso obrigatório de máscara. Então, a gente vem construindo isso desde o primeiro dia de quarentena, onde ainda não existia nem a discussão de se era obrigatório ou não o uso de máscaras, por conta dos serviços essenciais. A gente tem que entender que depois de 30 dias, o que era essencial lá atrás e que não era essencial, passa a ser hoje, depois de 30, 40 dias. Então, é tudo uma tomada de decisão diária. As pessoas têm que ter um pouquinho de paciência, parar de querer ser tão... Fiscalista, sim. Legalistas, as pessoas. O uso de máscara foi uma ação que todos os prefeitos tomaram depois de quando foi decretado pelo Estado o isolamento social e de que determinadas atividades funcionariam. Então, a gente não tem feito nada novo diante daquilo que todas as outras cidades têm feito, com uma exceção, calçadão da praia. Em São Vicente, calçadão da praia, as pessoas podem utilizá-lo para fazer exercícios, com todos os critérios necessários. As pessoas ficam entupindo meu celular de mensagens e de foto de casos isolados. Saiu mais uma vez aquela estatística que o governo do estado está divulgando. São Vicente continua sendo na região a cidade que está em primeiro lugar em isolamento social. Prefeito, aliás, essa é a pergunta do Fábio Mota. Ele pergunta por que em Santos é proibido o acesso às praias e em São Vicente não é. Só, Fábio, tem que perguntar para o Paulo Alexandre, que é prefeito de Santos. É o posicionamento dele. O meu, o do Mourão, o do Walter Suman, o do Caio, do outro tal. É diferente. Cada prefeito fez de uma forma. Eu entendo que se a pessoa, nesse momento, tiver a oportunidade de fazer uma caminhada, correr, se exercitar no calçadão, areia, não é na faixa de areia. Faixa de areia no tá proibido. no calçadão, é benéfico para a saúde dela. Ninguém pode ir para uma academia, ninguém pode ir para a academia do prédio. O camarada vai ficar dentro de casa lá. A gente precisa permitir que as pessoas se exercitem. Agora, Santos é Santos, eu não sou prefeito de Santos, sou prefeito de São Vicente. Em São Vicente, a gente tem feito isso e veja, o resultado está aí. É só acompanhar os números, desde pessoas infectadas, de mortes, de pessoas que aceitam isolamento, que estão em isolamento. São Vicente continua sendo a líder da Baixada Santista em isolamento social. Então, as pessoas estão respeitando bastante. Né? As pessoas estão respeitando. A gente precisa entender aqui que é um momento difícil. As pessoas têm medo, na verdade. E que assim. Ser internados, enfim. Não dá para a gente querer ser legalista a ponto de começar a achar que tudo está errado e que certo é o que a gente pensa. Prefeito, até muitas pessoas me param na rua. Saiu muito pouco para ir na rua. Saiu para vir aqui, né? Mas agora mesmo, eu passei pela feira ali no Oswaldo Cruz e me perguntaram isso. Por que o prefeito de São Vicente deixou, o prefeito de Santos não deixou? Porque ficam as informações lógico. díspares, né? É bom o prefeito esclarecer. São os dois na mesma ilha, claro, são os dois na mesma ilha. O prefeito de Santos autorizou o calçadão. Porém, prefeito,
o abuso foi muito grande e a Guarda Municipal estava controlando. Chegou num ponto que era impossível. Eu vejo muito mais uma questão de conscientização. No momento que em Santos o calçadão estava havendo aglomeração de pessoas, na areia não podia, como não pode. O prefeito de Santos também entendeu que deveria fechar Não, e outra coisa que eu queria calçadão. completar, não é só isso apenas, não. Gente distratando os Exato, guardas as municipais, guardas municipais. sabe? Sendo indelicados, grosseiros, xingando os guardas municipais, estão ali cumprindo o seu papel, né? E eu vou falar aqui uma coisa que, assim, eu concordo plenamente com a postura do Paulo. E digo aqui, e deixo, né, a minha palavra aqui, o meu compromisso. Havendo abuso, a gente havendo a necessidade de mudar e retroceder e proibir o calçadão, também não tenho problema com isso. Todo dia é dia de tomar decisão. Todo dia a gente tem que olhar lá os números, a nossa estatística e falar assim, não, dá para ficar aberto. Não, não dá. Tem que retroceder ou a gente tem que avançar. Não importa, a gente que está como prefeito de uma cidade, a gente que tem esse papel de gestor público, a gente tem que ter a humildade de poder avançar ou retroceder e sem problema nenhum. O que a gente tem que colocar aqui em pauta é a vida, é a saúde das pessoas. Se a gente entender que não pode, a gente vai proibir, assim como o surf. Houve uma polêmica do surf e tal, a gente liberou. E daí a gente começou a ver lá várias cidades que estavam liberando o surf também. Eu quero, né, que alguém me prove aqui que no mar a gente vai ter algum problema de contágio. A pessoa não vai surfar na mesma prancha, a pessoa vai ficar afastada uma da outra. Lógico. O que não pode, e que esse final de semana eu tive dificuldade, e que eu já falei com a associação de surfistas, com vários amigos surfistas, que se continuar do jeito que está, a gente impede. Aí eu proíbo. Não dá para sair do mar, ir para a areia e ficar conversando. Resenha, nesse momento, não dá. Quer surfar, quer fazer teu exercício, a gente deixa. Agora, na faixa de areia, para ficar em resenha, está proibido. A gente conversou hoje com o Coronel Guimarães, que é o comandante do 39º Batalhão de Polícia. Quinta-feira tem uma reunião com ele. A nossa GCM, alguns secretários, vai chegar aí feriado. A gente vai mobilizar uma ação educativa. Mas, se for necessário, a gente impede. Tomara que chova, né, prefeito? Eu não quero impedir, Boturão. Eu não quero ser aqui... Se bem que pro surfista, né, com chuva até... Vão para o mar. Mas o que a gente não quer é que as pessoas elas achem que é momento de lazer. É exercício por necessidade. Não é por lazer nesse momento, é por necessidade. Então eu concordo. Essa é a atividade física da pessoa, é ir surfar. Vamos liberar. Mas que ela faça com responsabilidade e pense no próximo. Agora, número de leitos... Foram criados mais leitos de UTI, a gente sabe disso, no hospital de campanha, enfim. Até o momento, me parece que é o suficiente, é isso, né? Essa é uma... Aliás, desculpa, prefeito, essa é a pergunta da Isabela Lima. Ela está perguntando por que as pessoas estão sendo internadas nos hospitais de Santos e não em São Vicente. Primeiro, falar para a Isabela que não é o Hospital de Santos. O hospital é do Estado, é de São Vicente também. Você também paga o seu imposto, se você é de cidadã, de São Vicente e não de Santos, e de repente esteja incomodada. Mas o que tem em Santos deveria de estar em São Vicente, deveria de estar em Cubatão, deveria de estar em Praia Grande. São hospitais do Estado, é para atender a população da região. O leito não é de Santos. Santos não paga por isso. O leito é do Estado. Agora, os leitos que nós estamos fazendo a mais em cada município, aí sim, os leitos de Santos são de Santos, os de São Vicente são de São Vicente, os de Praia Grande de Praia Grande. Agora, e nós estamos fazendo o que o Estado deveria de estar fazendo. É claro. Alta complexidade, hospital, não seria o município que deveria de estar fazendo isso. A União também, né? A União também. Botar o dinheiro e falar, agora, faz aí, tô aí. Essa questão aí de que está internando em Santos, graças a Deus que o Estado tem hospital em Santos e que a gente pode atender a toda a região. Quem administra essas vagas não é a prefeitura de A, B ou C. É a DRS, que tem um sistema de distribuição de vagas, porque são vagas do Estado, para todo cidadão do Estado de São Paulo. E principalmente e prioritariamente aqueles aqui da região. É o que a gente tem que entender e botar na cabeça. E parar de falar coisas que não são verdadeiras. São Vicente, nós estamos criando 83 novos leitos.
40 leitos de UTI e 43 leitos, 45 leitos de retaguarda, com capacidade para aumentar essa estrutura, havendo a necessidade. Nós estamos montando um hospital de campanha na área continental, na Praça dos Ambientalistas, um centro de triagem também na Praça dos Ambientalistas. Na área insular, nós temos um centro de triagem, que é um centro de combate ao Covid, com capacidade para atender 500 pessoas dia. Uma estrutura no Hospital São José, que a Prefeitura alugou e montou lá uma estrutura pública para atender de graça as pessoas, hospital com leitos de UTI e retaguarda. No Hospital Municipal, nós reformamos um andar para levar lá também tratamento especificamente para o Covid. Então, nós temos feito nossa parte, nós temos trabalhado, mas não custa nada a gente colocar a pessoa para ser internada no hospital do Estado. Acho que é o mínimo que o Estado pode fazer por cada um dos cidadãos, né, que moram e são do Estado de São Paulo. Prefeito, tem aquela discussão, né? O Brasil vai atingir o pico ou não vai atingir o pico? Vamos nos restringir aqui à Baixada Santista. Com os números que o senhor tem, com o isolamento, a nossa curva está baixa ou ainda há risco de ter esse pico? Acredito que, primeiro é importante a gente falar, você é uma pessoa, Chagas, que conhece muito de números, estatísticas e tal, mas as pessoas às vezes não têm um pouco de noção em relação a como tudo isso funciona. Tudo que a gente tem hoje é que tem um delay. Não é verdade? Tudo que a gente tem hoje, se o exame está demorando para ficar pronto 20, 25 dias, tem um delay. Nossa. Então esse pico já aconteceu. Os números vão aparecer na frente, mas o pico já aconteceu. Então, no meu entendimento, do que, eu tenho, descendente agora? do que eu tenho estudado, é que daqui para frente a gente vai começar a diminuir. Ninguém tem que aqui tirar o alerta, ninguém aqui tem que achar que a coisa já passou, que a gente não tem que fazer mais nada. Muito pelo contrário. Daqui para frente a gente vai ter o reflexo daquilo que aconteceu 20, 15 dias atrás. Então, a gente vai ter, sim, necessidade de leitos, a gente vai ter necessidade de ações, a gente tem a necessidade de usar máscara, das prevenções, dos cuidados, do isolamento, tudo isso é necessário. Mas o que a gente vai ver aqui na frente, que as pessoas entendem que será o pico já aconteceu aqui atrás. A gente só vai enxergar isso. Tirou uma foto, só que essa foto não está pronta. Essa foto ela vai chegar para a gente depois de 15, 20 dias. Então, o que a gente vai ver nos próximos dias é reflexo do que aconteceu. E a gente tem que também tirar o chapéu, porque os prefeitos, como nunca havia acontecido na região, né, se uniram, né, de uma maneira irretocável, né, seguiram aí a mesma linha, o mesmo caminho, enfim, durante pelo menos 30 dias. Depois, evidentemente, houve algumas diferenças, como o Pedro Gouveia citou, São Vicente, Praia Grande, particularidades de cada cidade. Que cada cidade tem que ser respeitadas, claro. Né? É importantíssimo. 1.800.000 habitantes, 1.900.000. É como se a gente fosse uma cidade, uma grande cidade de 1.800.000, 1.900.000 habitantes. Eu sempre pensei isso. Se todos agirem de acordo com como os especialistas vêm dizendo, e agiram, né, a curva realmente ia ficar achatada. Eu acho que a gente ia chegar mais fácil, a escapar mais fácil desse problema do que outras regiões, né? É importantíssimo a gente falar da condução do prefeito Paulo Alexandre nesse momento do Condesb. Ele conseguiu criar entre todos os prefeitos esse posicionamento em grupo, esse posicionamento em unidade, que foi essencial para a gente poder fazer esse enfrentamento junto. Então, ele teve e exerceu uma liderança fundamental nesse momento, uniu todos os prefeitos. Nunca, nesses 3 anos de prefeito, nunca tive a oportunidade de fazer tantas reuniões do Condesb como fizemos nesses últimos 30 dias. Temos falado diariamente no grupo dos prefeitos, temos nos reunido pelo menos 1, 2 vezes por semana através de videoconferências, de ferramentas, né, que a gente tem utilizado, tecnológicas, para nos dar essa possibilidade do diálogo. As decisões, todas elas são discutidas com cada um dos prefeitos. As conquistas, é exemplo do que o Paulo Alexandre conseguiu esses dias, um voucher através de um aplicativo do 99, né, para os funcionários da saúde, que ele está conseguindo isso para todos os demais prefeitos
para todas as demais cidades da região. Então, são conquistas que a gente tem feito que são para os 9 municípios, são para as 9 cidades. Agora, a gente tem que respeitar as questões As particulares, as particularidades de cada cidade. O calçadão aqui pode, ali não pode. Se não pode, tenho certeza absoluta que a decisão dele está embasada em alguma experiência que não deu certo. Como o Chagas falou, as pessoas não respeitaram. Se não respeitar lá, a gente também fecha. É a mesma coisa do surf. É lógico. Aqui o que a gente vai fazer, e é o interesse dos 9 prefeitos nesse momento, é salvar vidas. E a gente está fechado nisso, a gente está comprometido com essa questão e ninguém vai politizar nesse momento esse tipo de questão que a gente está vivendo. Os 9 prefeitos estão de parabéns aí, os 8, eu não vou dar parabéns para mim você não. está de parabéns não vou dar parabéns para mim não, mas os 8 estão de parabéns aí por toda a condução. E parabéns também não só pela sua atuação junto com os outros 8 prefeitos, também pelo reconhecimento, né, da participação importante da liderança do atual presidente do Condésio, o prefeito Paulo Alexandre. Um break, voltamos já já. Muito bem, na volta aqui eu queria rapidamente, o prefeito ainda vai explicar com mais calma esse planejamento da reabertura, mas eu queria saber, antes até perguntas aí com o Marcos Santana, como é que anda aí a reforma da Ponte dos Barreiros, né? A gente sabe que muita gente andou elogiando, já vi aí pelo Facebook, enfim, que as estruturas me parece que já estão andando uma velocidade boa, né? Quando é que a gente pode poder ter aproximadamente a ideia aí da ponte estar liberada? A obra da ponte foi uma grande conquista para todos nós. No momento como esse que a gente está vivendo essa pandemia, todos tinham dúvida de que se a obra ia acontecer ou se a obra ia paralisar. Nós criamos lá todo um critério, uma estrutura de segurança para os trabalhadores, mas a obra não parou nem um dia. Nós já temos lá 15 colunas, né, recuperadas, são 52. A nossa previsão de obra inicial era de 90 dias do início da obra até a conclusão dessa primeira fase. Quero terminar antes desses 90 dias, mas a gente vai continuar trabalhando com muita segurança, trabalhando para fazer uma obra de qualidade, de excelência, e é isso que nós temos acompanhado. Então, eu acredito que até segunda quinzena de maio, até o final de maio, a gente consiga finalizar essa primeira etapa. E aí a gente conseguir abrir a ponte de volta para as pessoas poderem passar com veículos leves sobre ela. Então, uma obra que a gente, assim, né, batalhou muito para que ela acontecesse e, graças a Deus, a gente está acompanhando e vendo lá, tudo está dando muito certo e a minha expectativa é essa. Sempre ressaltando, né, foi uma união aí de forças, né, junto ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que entendeu a dificuldade, o problema aí que São Vicente vivia, que atrapalhava não só os vicentinos, como o pessoal de Praia Grande, Cubatão, gente de Santos também, enfim, uma obra que era importante não só para São Vicente, muito mais para São Vicente, mas para a região também, né? E houve, então, essa compreensão do presidente, e a gente não pode deixar isso passar também, obra de verba liberada aí pelo governo federal. Santana, pois não? Isso, o Uriel Vilas Boas, ele disse que está preocupado com os reflexos na economia, e o Orlando, da Vila Belmiro, ele quer saber sobre as medidas e procedimentos para a reabertura do comércio em São Vicente. Eu acrescentaria, prefeito, porque não dá para liberar geral, porque a gente sabe da pujança do comércio ali no centro de São Vicente. A gente até brinca que era, né, um verdadeiro formigueiro humano. Se liberar geral, vai acontecer, na verdade, uma grande catástrofe. Né? Então, eu quero saber do senhor como vai ser essa flexibilização da abertura do comércio. Já tem aí a programação pronta? Nós temos já trabalhado isso, né, junto com a nossa Secretaria de Comércio, com a própria Secretaria de Saúde, acompanhando, jurídico. Essa reabertura ela tem sido muito responsável. Não dá para a gente, por conta da pressão, por conta da necessidade econômica, você antecipar as coisas e sair abrindo o comércio de qualquer jeito. Então, na cidade de São Vicente, por conta dessa característica de nós termos lá quase que 9 mil comércios ativos, não tem como a gente sair abrindo assim a revelia. Então, foi criado critérios, foi criada uma série de regras. Eu digo para todo mundo, a cada crise que a gente entra, como essa, você tem que saber que está mergulhado na crise, mas você tem que planejar esse retorno
para você voltar a respirar. Então a gente está fazendo isso. Existem atividades que podem segurar um pouquinho mais, são atividades que o risco de contaminação são muito grandes. Então a gente precisa construir isso com muita calma, muita tranquilidade, muita responsabilidade, e isso a gente tem feito. Hoje mesmo tive uma reunião com o secretário de Comércio, Bonavides, onde nós discutimos lá diversos pontos, diversos outros pedidos que estão chegando para a gente. Então a gente vai avaliando e conforme os números vão nos dando a garantia, a gente vai retomando com essas atividades econômicas na cidade de São Vicente. Prefeito, seguindo o seu raciocínio, eu também acredito que a questão da pandemia, nós estamos vivendo o presente, os reflexos serão no futuro, mas no futuro mesmo a gente tem que sair do isolamento e se preocupar com esse planejamento de abertura. Você está falando do comércio, também tem os empresários que fazem prestação de serviço e que sofreram muito, mas quando voltar a circular normalmente, um ponto importante, o transporte público municipal. Qual é a diretriz para o transporte público municipal? Principalmente São Vicente, muita gente virá da área continental para insular. É verdade. A gente tem tido muito problema com o transporte. É importante a gente até ressaltar isso. Eu vejo 3 problemas que nós tivemos muita dificuldade ao longo desses últimos dias, né, nesse tempo todo de isolamento, de conseguir fazer um controle efetivo. Banco, lotéricas e transporte. São 3 atividades que, assim, eu todos os dias discuto com a nossa equipe para ver de que forma que a gente consegue alcançar resultados melhores que garanta a segurança da saúde das pessoas. E o transporte, com certeza, quando todas as pessoas voltarem, né, à normalidade, elas precisarão entender da necessidade do uso de máscaras, de que a gente aumente, que a gente amplie a oferta dessas linhas. Hoje, pelo contrário, as empresas de ônibus, elas enxugaram as linhas. Por mais que a gente force a barra, que a gente cobre, que a gente fiscalize, a gente tem visto isso sendo um problema generalizado. Não é um problema de São Vicente que eu estou falando aqui. Você olha aí, acompanha os noticiários das cidades, não só da Baixada, mas de todo o país. É um grande problema que a gente tem custo aumentou muito, porque diminuiu o número de passageiros. Exatamente. E você Exatamente. Não pode... Só que a gente vai ter que fazer com que volte também essas linhas, que elas não voltem gradativamente, mas que no momento que a gente... não sei o que o governador vai fazer a partir do dia 11 agora. A gente está aguardando. Hoje teve uma reunião que o governador ia posicionar algumas coisas, ainda não tive um retorno sobre isso. Mas eu espero que a gente tenha essa colaboração por parte das empresas de ônibus para que a gente consiga blindar a população e isso não aconteça, tenha um efeito negativo na questão do contágio, né? Porque o vírus ele vai ficar por aí. Então a gente precisa tomar cuidado para que isso não tenha um revés negativo em relação ao uso do transporte. Prefeito, de maneira geral, né, os comerciantes, estatisticamente, na verdade, os comerciantes têm aí o Dia das Mães como o segundo dia mais importante, não é, do ano, só perdendo para o Natal. O Natal é o primeiro lugar nas compras e depois vem, em segundo lugar, o Dia das Mães. E aí o desespero, né, de muitos comerciantes, enfim, a gente compreende a situação de todos, já disse isso aqui, claro, de querer reabrir antes do Dia das Mães, que será dia 10 de maio, para que as pessoas possam fazer suas compras, essa coisa toda. E a gente teve um programa aqui na semana passada, onde se discutiu a possibilidade aqui, era a questão sobre Santos, estava até o secretário de comunicação no programa, o advogado Armando, que deu até a ideia. Ele deu a ideia de jogar uma semana para frente, eu dei a ideia de jogar 15 dias para frente, ou até 20 dias para frente, o Dia das Mães. Já foi pensado alguma coisa assim em São Vicente, discutido com os comerciantes, não? Há a possibilidade? Turão, acho que toda a discussão ela é válida, acho que bacana a ideia, acho que a gente pode levar isso para a associação comercial, muitas ideias estão surgindo, mas é a mesma coisa, você faz aniversário amanhã, vamos comemorar o teu aniversário aqui há 30 dias.
Vamos comemorar 2 vezes. A gente já perdeu a questão da Páscoa, né? A Páscoa teve aí um prejuízo muito grande. Agora a gente vai ter o Dia das Mães. Então, eu acho que toda ideia é válida. A ideia seria para você evitar uma nova perda, né? Toda ideia. Aí vende toda tudo. ideia é O válida. ideal seria talvez até a rebaixada Santista toda, né? Fechar essa ideia e falar, bom, vamos jogar todos para o quê? Primeiro domingo de junho, fechado? Fechado. Primeiro domingo de junho será comemorado na Baixada Santista o Dia das Mães. Acho que é válido. Eu vou estar com o pessoal da Associação Comercial, vamos discutir isso, vamos levar essa ideia, acho que é possível. A gente poderia fazer uma campanha até. Uma campanha, claro. Né? Metropolitana, com publicidade, tudo, associações comerciais, a gente juntar o Condesb, tudo. Acho que é interessante. Acho que tudo que nesse momento nós pudermos fazer é positivo, é válido. Eu tenho falado muito para as pessoas, eu tenho recebido, assim, muitas mensagens nas redes sociais. Mas assim, Boturão, é impressionante como as pessoas querem ajudar. As pessoas não querem atrapalhar, é um ou outro que quer fazer gracinha, quer entrar lá na live para poder politizar a coisa. Mas a maioria das pessoas, elas querem ajudar, querem contribuir. Então, acho que as ideias, elas vêm assim, das pessoas que querem, né, contribuir, a gente tem que estar aberto para poder ouvir, a gente tem que estar aberto para poder discutir e tocar aí. Eu acho que se isso é positivo para o comércio, vamos fazer. Tenho certeza que as mães, elas vão ficar felizes, porque a gente vai poder comemorar 2 vezes. Exatamente. Parabéns 2 vezes para elas. Elas merecem, na verdade, 365 parabéns beijos, ao parabéns, ano. Abraços, não é? enfim, então, que a gente possa fazer isso, é super positivo. As pessoas comemoram em casa, né, Chagas? Isso, e depois com as mamães, e depois com a família. Com a família, né? isso. Todo mundo junto. 3 semanas mais para frente, eu acho que é bastante razoável, né? Quando a situação a gente já estiver falou melhor. aqui, né, Chagas, muitas vezes. Seria o cúmulo da ilusão, né, da inocência, o cidadão achar que vai abrir a loja dele no dia 11 ou 12, enfim, seja em São Vicente, em Santos, em Campinas, em São Paulo, Belo Horizonte, onde for, que vai ter uma fila gigantesca de 2.000 pessoas querendo entrar na loja dele. Gente, E recuperar o que perdeu. recuperar o que perdeu, porque as pessoas estão assustadas, né? As 2 pesquisas que... 14 de junho, ó, segundo domingo de junho. Então, Bacana. olha aí, tá vendo? 14 de junho, passa 30 Comemora-se dias, 2 vezes. Já há a possibilidade do pessoal ter um certo fôlego, né, Pedro? Até Exatamente. porque o dinheiro não está sobrando para ninguém. Você faz próximo do pagamento, tudo, já pega, já ajuda todo mundo, já ajuda o filho lá para comprar o presente para a mãe. Perceba que o nosso Os namorados também, viu? Também, já resolveu. Já ajuda, vai sacrificar a namorada aí. Vai sacrificar a namorada. Honestamente, entre o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, A mãe é sacrifique-se o sagrada. Dia dos Namorados, porque a mãe é sagrada, pô. E é o dia mais importante do comércio, né? Com exceção apenas do Natal. Você percebe aí que a gente, além de tentar esclarecer, de trazer figuras aqui importantes que tenham que passar ao telespectador, a ideia nossa, a intenção nossa é colaborar da melhor maneira possível. Prefeito, Pois não, rapidamente, o tempo está em cima. O senhor, não sei não, o senhor está toda hora conversando com a secretária Miriam e todas as pessoas da Secretaria de Finanças estão muito preocupadas, principalmente com o pessoal de baixa vulnerabilidade. São Vicente tem uma arrecadação relativamente pequena comparada, por exemplo, com o município de Santos, mas uma carência social muito grande. Um grande número de pessoas em condições de vulnerabilidade social. Já pensaram, nós falamos de comércio, falamos de tudo. E esse pessoal? Chagas, tava vindo para cá, a Miriam falou, Pedro, preciso falar com você. Falei, vem aqui rapidinho, ela foi lá na minha sala, já me passou algumas coisas, nossa preocupação com folha de pagamento, fazendo todo um exercício lá para a gente conseguir, né, agora no final do mês, na quinta-feira, liberar o pagamento. Dia 1º, estou liberando uma bonificação que nós criamos para todos os funcionários que estão trabalhando na linha de frente do combate ao Covid. Estamos liberando R$500 para cada um desses servidores. E a gente tem uma preocupação grande com a queda da arrecadação, a gente tem uma preocupação grande com todos esses assuntos que a gente falou, mas a gente também tem essa preocupação com essas pessoas de baixa renda, com essas pessoas que hoje estão enfrentando uma grande dificuldade. A cidade de São Vicente fez um planejamento para esses dias que nós passamos aqui, esses últimos dias, para mais ou menos aí os próximos 20 dias, distribuíram cerca de 60 mil cestas básicas na cidade. Vamos distribuir para todos os alunos, vamos distribuir para aposentados, deficientes,
extrema pobreza. Nós estamos distribuindo também para ambulantes, taxistas, motoristas de transporte escolar. A gente está tentando aí o máximo possível, através dessas arrecadações, de todas essas movimentações, desses auxílios que a gente tem recebido, distribuir para toda essa faixa na cidade de São Vicente que tem mais dificuldades. Sobretudo, é importante a gente falar que esse é um momento, Chagas, que dificilmente você encontra uma pessoa que não esteja precisando de um auxílio, de uma ajuda. Então, quanto mais a gente conseguir esticar essa ajuda e essas ações para apoiar essas famílias, a gente vai estar fazendo isso na cidade de São Vicente. Ô Chagas, para encerrar aqui, do nosso representante típico da Aparecida, Martinho Leonardo, ele quer saber essa situação toda que está complicada, enfim, que São Paulo é a locomotiva do país. Rapidamente, o que você acha que vai acontecer com a economia paulista? A economia paulista se recupera antes dos outros, mas está no contexto do Brasil. E o Brasil ele vai ter uma queda acentuada do PIB muito preocupante, que pode levar à quebra de muitas empresas e principalmente desemprego em massa. Minha preocupação hoje é a recuperação da economia que precisa, acima de tudo, deixar a questão política de lado, essas brigas, todos se unirem em busca de união, estados e municípios, ajudarem a economia a se recuperar. Vou repetir de novo, se a União não despejar dinheiro na economia, principalmente nas pequenas e médias empresas, o Brasil não se recupera. O PIB deve cair de 5% a 6%, uma retração negativa, e a recuperação disso não sai do dia para a noite. Vai ser uma recuperação lenta e gradativa, com união e dinheiro da União. Prefeito, obrigado pela presença e até uma outra aí com boas notícias, aí, notícias melhores, que o Covid se supera rapidamente. Verdade. Valeu. Eu que agradeço, Boturão, quero deixar aqui um grande abraço a você que nos assistiu até agora. Obrigado ao Chagas, sempre participando conosco, Marcos Santana diariamente aqui com a gente, de segunda a sexta, ponto de vista 1h30 da tarde, ao vivo, reprise sempre aqui pela Santa Cecília TV às 8 da noite. Tchau, valeu gente, obrigado.